Glória a Deus. Bom dia, paz. Vocês estão bem? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Você viu que tem alguém do seu lado sem a palavra? Junta com eles para que vocês possam acompanhar a leitura. Portanto, visto que este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para que os outros, percebendo o que está encoberto, o Deus desta geração cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, porque nós que estamos vivos, somos entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês atue a vida. Amém? Quando nós olhamos para esse texto bastante conhecido, e nós entendemos que existe algumas coisas que estão acontecendo na igreja de Corinto. As coisas que acontecem na igreja de Corinto são coisas que nós viemos fazendo uma construção de pensamento nesses 2 domingos anteriores. E quando nós entendemos a vida de Paulo, nós entendemos que o Senhor, Ele está conduzindo o apóstolo Paulo a uma formação de uma igreja local. O que ele está dizendo aqui nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4? Ele está trazendo algumas nuances de um coração que estava entristecido. Para você ter noção, como eu disse nas ministrações anteriores, Paulo, ele estava passando por alguns confrontos que fizeram ele escrever essa carta. Ele passou por algumas adversidades até chegar nesse momento.
E quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para os textos bíblicos, nós muitas das vezes esquecemos de olhar o contexto histórico, nós esquecemos de olhar com exatidão o que estava acontecendo. A igreja de Corinto foram escritas aproximadamente 4 cartas, nós temos relatos de 2, a primeira foi extraviada. Paulo, em uma das visitas a Corinto, que ele fez, algumas pessoas quando ele chegou, ele de tão bom grado chegou até Corinto, e quando chegou lá, falaram assim: olha, você não pode estar aqui, porque você precisa de carta de recomendação, para que você possa estar aqui, você não pode simplesmente entrar e nos ministrar, você precisa que alguém te recomende para que você esteja aqui. E quando ele recebe isso, eu imagino Paulo, como nós somos humanos, imagine você, estabeleceu uma conexão em algum lugar, estabeleceu um relacionamento em algum lugar, você estabeleceu a igreja de Cristo, você estabeleceu a igreja de Jesus e não a sua igreja, fundamentou nas Escrituras, depois de um tempo você volta para esse local e fala assim: não, para você falar aqui, você precisa de uma recomendação de alguém, você não é digno de falar para nossos corações. E quando Paulo recebe isso, ao invés de parar, de deixar de amar, de deixar de cuidar, ele volta para a cidade de Éfeso. E quando ele volta, no final do ano de 56 depois de Cristo, ele escreve essa carta que nós temos nas mãos. Você faz algo para alguém, eu trouxe na carta de Filemão domingo passado, você faz algo para alguém, nós nunca devemos fazer algo para alguém esperando algo em troca, nós nunca devemos ser movidos pela barganha, nós nunca devemos ser movidos pelo interesse. Eu vou fazer algo por alguém, eu vou servir alguém, eu vou dar a alguém alguma coisa de valor, eu vou fazer algo de bom para alguém, pensando se esse alguém logo na sequência vai me dar a troca daquilo que eu recebi. Nós nunca fazemos dessa forma, mas existe um sentimento que é muito difícil de entender, que é a ingratidão. É difícil você lidar com a ingratidão. A minha mãe diz muito isso, e é uma coisa que gravou no meu coração. Ela fala que a ingratidão, ela tira a afeição. Muitas pessoas acabam perdendo a afeição, perdendo a estima, porque alguém não foi grato de acordo como nós esperamos. Às vezes a gente para de fazer alguma coisa por alguém porque não foi baseado no amor. Nós paramos de fazer porque nós achamos que aquele alguém em algum momento da vida ia retribuir, e não é assim que funciona. Nós não devemos mover os nossos corações porque alguém vai nos retribuir, porque nós vamos receber algo em troca. Olha, eu vou fazer, vamos pegar aqui a segunda-feira que a gente faz, nós servimos refeições aos moradores de situação de rua, nós ministramos uma palavra com eles, nós distribuímos algumas senhas e eles tomam banho aqui. Agora nós fazemos isso não é porque nós esperamos que aqueles homens e mulheres que aqui passam, cheguem aqui em um determinado momento e falem assim: eu vim te agradecer pelo que você fez. Eu vim aqui porque se não fossem vocês eu não estaria aqui. Se nós nos movêssemos dessa forma, quando o reconhecimento não vem, nós paramos de fazer. Quantas vezes nós chegamos aqui na segunda-feira, quantas vezes nós chegamos aqui em alguns determinados dias, e a ingratidão e algumas coisas ferem o nosso coração, mas nós olhamos não para a ingratidão, mas para a cruz, porque a cruz é o maior sinônimo de amor, porque a cruz, ela não esperou algo em troca para fazer o que fez, ou melhor, o Cristo que nós servimos, que morreu na cruz, Ele não fez para que nós retribuíssemos esse sacrifício. Jesus olhou para nós e nos viu longe do Pai. Jesus olhou para nós e olhou e viu a nossa situação, que nós não éramos capazes de nós, por nós mesmos, de nos reconciliarmos a Deus. Então o que Ele faz? Ele entrega a sua vida, como a Gisele leu aqui no capítulo 10 de João. Ele deu a sua vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Já pensou se Deus olhasse para nós e falasse assim: Daniel, você não está retribuindo o amor que você recebeu. Daniel, você não está sendo grato pelas coisas que você recebeu.
Daniel, você não está agindo de acordo com aquilo que eu fiz para você, enviando meu filho. Já pensou se Deus todos os dias fizesse isso conosco? Quantos aqui já receberam alguma ligação de cobrança? Não precisa de levantar a mão, pode ficar tranquilo. E geralmente quando você recebe uma ligação de cobrança, é assim, você recebe a ligação, dá uma hora você recebe outra ligação, dá mais um tempinho ali você recebe outra ligação, dá mais um tempinho você recebe outra ligação, e o seu dia fica cheio de ligações. Aí quando você pega o número desconhecido, você fala assim, não vou atender, porque vai que é cobrança. Já imaginou o seu dia lotado de ligações do Senhor, dizendo para você, você não está retribuindo meu amor, você não está retribuindo a graça, você não está agindo de acordo com os princípios que você aprendeu. Eu te dei a melhor formação que você poderia ter, porque você foi formado em mim, você foi gerado em mim, eu te dei a melhor matéria-prima, eu coloquei o meu espírito dentro de você. E como é que você está agindo? Já pensou se nós recebêssemos essas ligações? Ainda tem o SMS, ainda tem o WhatsApp, ainda tem um e-mail, que a sua caixa pode ficar cheia de e-mails de cobrança. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor nos mede de acordo como nós deveríamos ser medidos. Sabe o que o Senhor faz? Ele olha para nós, e Ele não vê aquilo que nós deixamos de fazer, Ele vê o que o Filho dele fez através da cruz do Calvário em nós. Sabe o que é o sangue de Cristo em você? Há um filtro, que quando Deus olha para você, Ele vê você através do sangue do Filho dele, que foi vertido na cruz do Calvário. E aí o mesmo Paulo, que escreve aos Romanos no capítulo 8, ele fala assim, nenhuma condenação há, para os que estão que não vivem, abre lá em Romanos para a gente acompanhar a leitura, verso 1, portanto agora, já não há condenação, para os que estão em Jesus Cristo, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e do quê? Do quê? Só pode morrer quem está. E por que nós estamos vivos? Por que nós estamos aqui nessa manhã? Por que faz sentido nos reunirmos? Se você for analisar, tem pessoas completamente diferentes aqui. Nós temos a mesma raça, a raça humana. Nós temos cores de peles diferentes, nós temos estaturas diferentes, nós temos biotipos diferentes. Mas esse amor, ele não nos mede pelas nossas características. Esse amor, ele nos mede pelo Filho de Deus que mora em nós através do seu Espírito. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós estamos aqui porque alguém que é bom olhou para nós e falou assim, não vou deixar que ele morra. Eu sei que há algumas distrações aqui em nosso meio nessa manhã, um pouco atípicas, mas eu queria que você não se distraísse. Cada um está fazendo a sua função nesse momento. A nossa função que estamos sentados aqui é ouvir, a função dos policiais que estão ali é cuidar. Então cada um está fazendo a sua função, assim como Deus fez a sua função, enviando o seu Filho para estar aqui na terra. E quando nós olhamos para cá, nós vamos ver que ele diz que o compromisso dele não é em mandar uma carta para eles falando assim, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, eu sou melhor do que vocês. O compromisso de Paulo é escrever uma carta mostrando que o propósito dele estar vivo não é receber ou não receber aplausos pelo que ele faz. O propósito dele viver não é resultado daquilo que ele recebe em retorno do que eles fizeram com ele na segunda visita que ele fez aos Coríntios. O que ele faz é explicar, eu tenho um ministério, e pela essa misericórdia de Deus em nós, eu anuncio a vocês
uma explanação correta, das Escrituras. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes nós vamos levando a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor, como se as Escrituras fosse somente um meio para que o Senhor pudesse falar comigo aos domingos. Muitos de nós olhamos as Escrituras e abrimos as nossas Bíblias assim, quando o pastor fala, abra a sua Bíblia, no Evangelho tal, em Salmo tal. Não é uma prática diária, não é uma coisa que nós olhamos e falamos assim, Senhor, eu quero aprender mais. Por que muitos de nós, quando estamos olhando as Escrituras, a Bíblia, falam assim, eu não consigo entender tal texto, eu não consigo aplicar corretamente tal texto. Por quê? Porque falta prática. O que Paulo fazia? A preocupação de Paulo estava preso, e estava escrevendo cartas, para que a fé daqueles que estavam livres, fossem fortalecidas em Deus. Paulo escrevia cartas para que as pessoas não desanimassem da sua fé, e muitas das vezes nós recebemos essa carta compilada, recebemos essa carta com comentários bíblicos, e não lemos. Nós não agradecemos ao Senhor, porque nós temos uma Bíblia no celular. Nós não agradecemos ao Senhor, porque nós temos uma Bíblia impressa. Eu gosto dela impressa, eu tenho no celular, eu gosto dela impressa. Eu gosto dos detalhes que tem desse papelzinho, fazendo assim, ó. Quando você vai procurar as Escrituras, quando ela está nova, Alex, aquele cheirinho de Bíblia nova, aquele cheirinho de livro novo. Por quê? No capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo vai dizer assim, já estou sendo oferecido por sacrifício, eu vou ser morto, escrevendo a Timóteo, o meu corpo vai ser entregue à morte, esse corpo corruptível vai ser entregue à morte. Ele está dizendo assim, olha, fazem poucos dias que muitos me deixaram, só Lucas está do meu lado nesse momento. Ele vai citar algumas pessoas que ao longo de toda a trajetória estiveram ao lado dele, mas amando este mundo deixou. Aí ele vai trazer 3 coisas para Timóteo fazer. Ele fala assim, vai lá em Troade, que é um dos portos que Paulo utilizou para fazer viagens missionárias, e traz uma capa, porque aqui está frio. Ele fala assim, sabe João Marcos, que eu falei que ele não era para participar da segunda viagem missionária? Diz para ele que ele é precioso para o meu ministério. Agora, eu vou te pedir uma coisa, traz para mim os pergaminhos, agora eu te pergunto, falta poucos dias para morrer, ele já sabia no seu coração que ele seria morto, mas o que ele faz? Eu quero continuar meditando até o último dia da minha existência, eu quero ver os relatos daquilo que eu vivi, eu quero ver os relatos das Escrituras. Por quê? Porque não importa se falta um dia para a minha morte, se falta uma semana para a minha morte, e o interessante é que quando a carta chega a Timóteo, Paulo já está morto, porque as cartas não chegavam, não é um SMS, não é um WhatsApp, demorava dias, às vezes meses, para chegar até a mão do destinatário. Quando chega a carta, Timóteo está lendo, e Paulo está morto. Quando chega a carta, Paulo já não tem mais vida, mas aquilo que Paulo vivia, continuava vivo no coração de Timóteo. Sabe o que é isso? É o cuidado que Deus tem conosco, porque Paulo no capítulo 20 de Atos, verso 24, ele vai dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa, a não ser que conclua a carreira e o ministério que me foi proposto. No versículo 7 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim, combati o bom combate, acabei o quê? A carreira, mas guardei o quê? Agora eu te pergunto, em Atos 20, 24 ele fala de carreira e ministério, em Timóteo ele fala só de carreira. O que é carreira? O que é ministério? Eu, Daniel, posso visitar alguns lugares, algumas cidades, nações, estados, e a carreira são os lugares por onde eu posso passar. A carreira que o Senhor me propôs, Daniel, eu quero que hoje de manhã você ministre essa mensagem lá no MER, por volta das 11 horas, e eu vou cumprir essa carreira.
Qual que é o meu ministério? Meu ministério é servir a igreja de Cristo, através da ministração da palavra. Então eu vou seguindo o ministério que me foi proposto, e a carreira que me foi proposta. Então eu vou onde o Senhor quer que eu esteja. E Paulo foi a mesma coisa. Ele falou assim: olha, eu vou cumprir a carreira. Quando chega no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. O que Paulo está dizendo? Eu cheguei no último lugar que Deus queria que eu chegasse. Acabei a carreira, guardei a fé. Mas e o ministério? O ministério continuava vivo na vida daqueles que pegaram as cartas de Paulo. O ministério continua vivo na minha e na sua vida, porque nós temos um compromisso de explicar as Escrituras. Nós temos o compromisso de fazer isso de forma correta. Nós temos o compromisso de expor o Evangelho de Cristo, e não o Evangelho do Daniel Cavalcante, porque não se trata da minha figura. Ele fala: nós não pregamos o nosso Evangelho, mas o Evangelho de Cristo. Qual que é a boa nova do Daniel? A boa nova do Daniel é: posso ter comprado um carro novo, posso ter conseguido um emprego novo, posso ter conseguido uma casa nova. Essa é uma boa nova. Olha, eu estou com um problema na garganta, vocês estão vendo? Já faz alguns dias que eu estou rouco. Eu posso chegar aqui amanhã e falar assim: olha, minha garganta está 100%, é uma boa nova. Essa é a boa nova do Daniel. Mas a boa nova de Cristo é a graça que veio em nosso favor, mesmo nós não merecendo. Paulo não chegar e falar assim: olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Ele não trazia as suas boas novas. Ele comunicava Cristo crucificado, ele comunicava Cristo ressurreto, e ele comunicava a Cristo que um dia voltaria e nos levaria para perto dele. Quando nós olhamos para cá, nós não vamos andar de acordo com regras humanas, porque a regra humana vai te dizer como você tem que agir, mas uma vez essa regra falha, e a exceção da regra. Para toda regra há uma exceção, mas para essa regra não existe exceção. Para as Escrituras existe um cerne, existe um destino. Nós morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Quando nós continuamos aqui no capítulo, até fugiu a página, capítulo 4, ele vai dizer no verso 8: de todos os lados somos pressionados. De todos os lados somos pressionados. Se nós formos olhar para a nossa vida, vai ter determinados momentos que a saúde vai nos pressionar. Em determinados momentos da nossa vida, a situação financeira vai nos pressionar. A nossa família vai nos fazer algum tipo de pressão. Em todos os momentos nós vamos ser pressionados, humanamente. Sabe o que é isso? A pressão de fora, ela não muda o que está gerando dentro. Eu posso ser pressionado por todos os lados, eu posso ser apertado, esmiuçado por todos os lados, mas aquilo que foi construído dentro de mim não muda. Por quê? Aquilo que foi gerado dentro é muito maior do que o que é gerado fora. A minha voz pode estar ruim hoje, não tão audível como nos outros dias, mas a convicção daquilo que eu vivo não está externada na minha voz. Eu posso estar passando por algum problema em minha vida sentimental, em qualquer área da minha vida, mas ela não vai ditar aquilo que eu sou em Deus, porque eu posso estar movido por todos os lados, por todas as perseguições, angústias, afrontas, mas dentro de mim há uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz não vem de mim, essa paz vem de Deus. E com isso nós não desanimamos, porque a pressão muitas das vezes gera desânimo. Paulo vai dizer assim: pressionado sim, desanimado não. Por que eu te trouxe aquela introdução falando das coisas que aconteceu de Paulo aos Coríntios, com os Coríntios?
Ele está trazendo uma menção de que, olha assim, olha, não importa aquilo que eu recebi de retribuição com vocês, eu não vou deixar que isso me desanime em relação ao amor que eu sinto por vocês. Já pensou se Deus desanimasse de nós, desistisse de nós? Por quê? Eu vi uma camiseta que eu achei muito interessante, bem cultura popular brasileira, da cultura nossa cristã, trazendo aqui um puxadinho dos dois. Não queime o filme de Jesus. Já tem muita gente fazendo isso. Já pensou, o Senhor colocou em você algo precioso, e aí você queima o filme de Jesus. Aí eu falo assim, estou desanimado, Daniel, coloquei tanta coisa aí dentro, desanimei. O filme dele está sendo queimado por minha causa, mas não é por isso que ele desiste de mim. Sabe o que ele vai falar? Filho, eu coloquei algo dentro de você que é tão maravilhoso, que mesmo você entristecendo a pessoa do Espírito Santo que habita em você, Ele nunca te deixa. Ele vai continuar no verso de número 8, perplexos, mas não desesperados. Agora, vamos aproveitar o que aconteceu aqui. Eu não vi ninguém desesperado hoje. Eu vi algumas pessoas dispersas, desesperadas não. A gente pode chocar com coisas que aconteceu aqui. Um homem se machucou, chegou até aqui a igreja, se estendeu ali no chão. Alguns irmãos cuidaram dele até que a polícia veio, o SAMU veio. Cada um cumprindo o seu propósito, cada um cumprindo a sua função. Mas isso não nos deixa desesperados. Por quê? Nós acreditamos que existe pessoas boas em todos os lugares da sociedade. Nós acreditamos que cada um está fazendo a sua função. A PM está fazendo, o SAMU está fazendo, os irmãos estão fazendo de acolher. Nós não ficamos desesperados, porque nós sabemos que a nossa vida não está nas nossas mãos. Nós sabemos que se nós vivemos e cremos no amanhã, como diz aquele louvor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas eu sei que a minha vida, nós não vamos ficar desesperados, porque nada vai mudar o que Deus fará em nós e através de nós. Nenhuma situação do dia a dia vai nos roubar a esperança da glória. Nenhum problema das nossas vidas vai mudar quem nós somos nele. Nós sabemos que existe um lugar que ninguém pode tirar. Eu não sou melhor do que a X. Eu não sou melhor do que a irmã Eliana. E o lugar que ela ocupa em Deus não é maior ou menor do que o meu, ou mais importante ou menos importante que o meu. Nós temos um lugar em Deus, porque nós somos gerados nele, vamos voltar para Ele, e viveremos com Ele para toda a eternidade, seremos um só. Nós sabemos disso, nada vai nos roubar isso. Então nós podemos ficar perplexos, porque nós nos espantamos. Ontem nós estávamos com a Lauana, a respeito da cirurgia dela. Em alguns momentos a Eliana falou, o Ricardo falou, que na espera da cirurgia, as lágrimas vieram nos olhos. Mas em todos esses momentos, a confiança não estava somente nos médicos, a confiança estava no Senhor. Porque nós não cremos naquilo que nós vemos, nós cremos em algo que nós não vemos, mas temos certeza que age em nosso favor. Porque eu não vejo Deus face a face, mas eu vejo Deus em cada detalhe. E Deus não é menos glorificado na oração que cura o doente, do que no médico que foi usado por Deus para curar o doente. Deus é exaltado em tudo, Deus é glorificado em tudo. E quando eu começo a ver isso, pode vir alguma situação, os diagnósticos, permita-me usar, pode, Lauana, os diagnósticos vieram,
E uma junta médica se fez para a cirurgia da Lauana. E essa junta médica fala assim: olha, pode ser que o líquido que está aqui atinja o cérebro. E ela, quando foi fazer a cirurgia, mandou até um áudio se despedindo de todo mundo. Eu ouvi o áudio e morri de rir. Parecia que ela estava partindo para a eternidade. A preocupação dela: eu posso não andar, eu posso, porque era muito próximo ao cérebro, 1,2 centímetros, estou certo? Era muito delicada a cirurgia, mas a recuperação surpreendeu os médicos, porque quem cuidou dela? A situação de pegar o diagnóstico pode ficar perplexo, mas eu não vou me desesperar, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem guarda a minha vida, eu sei na vida de quem está depositada a minha esperança. Não é na vida do Daniel Cavalcante, não é na vida de um ministério, que o ministério são maus necessários nessa época. A nossa vida está depositada em Cristo. Ele vai continuar, verso de número 8, fugiu a página, volta a página. Perseguidos, mas não abandonados. Perseguição. Hoje nós não somos perseguidos, nós somos até imitados, e muitas das vezes mal imitados. Você vai ver que em novelas globais, dando moral para essa emissora que não merece, mas tudo bem, existem imitações de cultos, e há uma satirização dos cultos, há uma vulgarização. Imitados. Nós não somos perseguidos. Existem igrejas perseguidas, existem pessoas que se reúnem em cavernas, existem pessoas que se reúnem escondidos, existem pessoas que, quando chega um exemplar das Escrituras, elas choram, e nós muitas das vezes nem abrimos a nossa. E Paulo fala: eu fui perseguido por cada lugar que eu passei, mas eu nunca fui abandonado. Isso é o coração de Paulo sendo colocado em uma carta. Se eu passava na Galácia, na Antioquia da Pisídia, em Listra, em Troade, em Derbe, Panfilha ali, eu fui perseguido em cada um desses lugares, fui apedrejado, fui cuspido, fui xingado, fui perseguido de tudo quanto é forma que vocês possam imaginar, Paulo diz, mas eu nunca estava sozinho. Sabe o que é isso? As perseguições desse mundo podem vir, mas nós nunca estaremos sozinhos, porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei com vocês todos os dias. Continuando no verso de número 8: abatidos, mas não destruídos. Você já viu alguma luta de boxe, UFC? Alguém já viu? Quando alguém vai a nocaute, ele foi abatido pelo seu adversário, mas ele continua vivo. Ele sofreu pelo seu adversário ali, mas ele continua. O que ele faz? Ele espera a recuperação e logo na sequência ele volta à rotina de treinos, porque daqui a uns 3 meses tem outra luta, e ele vai, se restabelece, treina, ele observa onde ele foi ponto falho, onde ele fracassou, onde ele errou, ele intensifica o treino na falha dele, para que quando ele volte a lutar, aquilo que abateu ele não abata de novo. Sim ou não? Em algumas cidades, Paulo agiu de uma forma. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo age de uma forma. Na segunda carta aos Coríntios, ele age de outra forma. Em algumas das coisas da nossa vida, nós vamos ser abatidos. Nós vamos estar praticamente sem forças, mas nós não fomos destruídos. Nós podemos estar quase que nocauteado, porque quando nocauteado você volta e fala assim: onde eu estou? Tem lutador que depois do nocaute ele volta querendo bater assim no vento, assim, ó. Porque o sentido perde. Você pode estar em alguma situação que te levou a um extremo, mas ninguém
tem o controle sobre a nossa vida, a não ser o Pai. Ninguém destrói aquilo que Ele deu. Só quem tem o controle das nossas vidas é o Senhor. Nós estamos chegando na época de Natal. Quem morre na véspera é peru. Eu não sou peru, você não é peru. Para todo propósito debaixo do céu tem um dia determinado. O dia de você nascer, o dia de você morrer já foi escrito. Quando você está em Cristo, a sua vida não pertence mais a você, a sua vida pertence a Cristo. Ele é o único que é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o único que é capaz de fazer o que eu e você não éramos capazes. E nós às vezes somos abatidos de uma tal forma que nós achamos que acabou. Parece que todas as forças já chegaram ao fim. Mas aí Paulo vai continuar. Trazemos sempre no corpo, verso de número 10, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo falou assim uma certa vez: eu me gastarei e me deixarei gastar pela causa do Evangelho. Ele falou assim: eu trago no meu corpo as marcas desse Evangelho. Ele está dizendo, às vezes o nosso corpo já está só o elo do caramelo, mas existe algo em nós que não tem como nós explicarmos de onde vem a força, porque não vem de nós mesmos. De onde vem a entrega naqueles últimos segundos, que nós achamos que nem no Desafiando Gigantes, aquele menino que está correndo gramado lá, ele está achando que ele está correndo um determinado caminho, vendado, e quando vai ver, ele percorreu quase todo o campo. Essa força não vinha do que ele via. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então nada vai tirar aquilo que Ele está construindo em nós. Não devemos ser movidos pela gratidão, não devemos ser movidos pela troca, não devemos ser movidos pelo elogio, não devemos ser movidos pelo reconhecimento, nós devemos ser movidos por amor, e não pelo meu amor, mas pelo amor de Deus, que é um amor que é capaz de dar sua vida em favor de quem não merece. É um amor que não olha o que nós fizemos, mas olha o que o Filho dele fez em nosso favor. É um amor que não vai nos medir de acordo com o nosso merecimento, pelas nossas práticas, que, como eu já disse, vou voltar a repetir, tudo que nós fizemos ainda é pouco, pelo muito que Ele fez na cruz do Calvário.